Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o que a gente tem para apresentar aos senhores é uma pequena reprise das principais alterações ocorridas na legislação tributária federal agora nos últimos dias, principalmente no mês de dezembro de 2025. A primeira delas diz respeito à alíquota de tributação dos juros sobre o capital próprio. Por força da Lei Complementar número 224, de 26 de dezembro de 2025, desde 1º de janeiro de 2026, a alíquota de tributação do Imposto de Renda na Fonte dos juros TJLP passou a ser de 17,5% e não mais 15%. Então, é um apontamento bem expressivo para ser feito pelos profissionais que militam na área, para que essa tributação ocorra de forma correta a partir de 1º de janeiro de 2026, desde 1º de janeiro. Segundo assunto da legislação federal diz respeito àquela questão da ata de deliberação dos lucros apurados até 31 de dezembro de 2025. Embora muitas empresas tenham conseguido atender o disposto na Lei 15.270 de realizar assembleias e levar as atas correspondentes a registro na Junta Comercial nos cartórios de registro especial até 31 de dezembro, o STF ele prorrogou até 31 de janeiro de 2026 o prazo para o cumprimento desta obrigação, de forma que aquelas pessoas jurídicas que não conseguiram atender o disposto na Lei 15.270, têm um prazo até 31 de janeiro para fazê-lo. Aquelas pessoas jurídicas que já fizeram a assembleia e levaram a ata a registro na Junta Comercial, muitas também, talvez, vão ter o direito de fazer uma nova assembleia dentro do mês de janeiro, agora já com o balanço de 2025 encerrado, para deliberarem sobre a complementação, a diferença de lucros que forem superior ao montante dos lucros já deliberados em ata de dezembro de 2025. Que muitas empresas deliberaram sobre os lucros apurados em balanço de setembro, de outubro, balanços intermediários, e até mesmo de novembro. E é lógico que quando encerrar o dezembro, muitas dessas empresas vão apurar um lucro em montante superior àqueles que foram utilizados para a Assembleia de dezembro. Então, essas empresas também têm o direito de realizar uma nova Assembleia em janeiro de 26, para assim deliberar sobre a destinação desses lucros. Ainda com relação à questão dos lucros, gerados até 2025, que essa exigência da Lei 15.270 é para que não haja tributação na fonte dos mesmos a partir de 26, seja distribuição para as pessoas físicas em montante acima de R$50 mil por mês, ou seja, para aumento de capital social. A Receita Federal ela veio esclarecer que, no caso dos lucros que estiverem sujeitos à tributação a partir de janeiro de 2026, o prazo para o recolhimento do imposto de renda na fonte, de 10%, é até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. Ou seja, então já temos o prazo, tem o código para recolhimento. Além dessa questão da tributação, do recolhimento, a Receita Federal também esclareceu no mês de dezembro de que os lucros e dividendos que constaram de atas de dezembro de 2025 ou até mesmo agora em janeiro e que estiverem destinados para distribuição aos sócios acionistas a partir de 26, esses deverão ser segregados do patrimônio líquido e classificados no passivo circulante ou não circulante, de forma que os mesmos não poderão mais integrar a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio. Então, uma atenção especial que os contribuintes devem tomar, principalmente os contadores, que ao encerrar o ano deverão fazer a reclassificação dos lucros que constarem de atas
para que os mesmos sejam transferidos para o passivo, seja de curto ou longo prazo, de forma a não mais integrarem a base de cálculo dos juros TJLP. Ainda com relação aos lucros, né, na mesma manifestação da Receita Federal de dezembro, esta esclareceu que a tributação dos lucros, quando superar o valor de R$50 mil por CPF por mês, ou até mesmo no caso de capitalização, que a tributação dos lucros atinge inclusive os lucros distribuídos pelas empresas do Simples Nacional. Então, é a tributação dos lucros de forma em geral, não há exceção nesse caso. E também no caso da capitalização dos lucros, ou seja, a Receita Federal ela já manifestou o entendimento dela que a capitalização de lucros configura emprego, que é uma das hipóteses de tributação prevista para fins de retenção e até mesmo, depois, se for o caso, tributação na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, prevista lá no artigo 6º-A da Lei 15.270. Ou seja, daqui para frente, sempre que a pessoa jurídica for realizar um aumento de capital social e no seu capital social figurar sócio-acionista pessoa física, deverá ser feita uma análise prévia dos reflexos desses lucros que vão ser incorporados ao capital, tendo em vista a incidência da tributação pelo imposto de renda na fonte na alíquota de 10%. Com relação à parte dos lucros, seria os recados a serem dados. Nós temos agora, para 2026, uma outra alteração na legislação federal e que atinge uma gama muito grande de empresas, que diz respeito à entrega da DIRB, os benefícios fiscais a serem informados na DIRB, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. Desde 1º de janeiro de 2026 agora, a Receita Federal, através da Instrução Normativa 2.294, de 15 de dezembro, ela aumentou de 88 para 173 o número de benefícios fiscais que devem ser informados na DIRB. A DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias de Benefícios e Imunidade de Natureza Tributária. Nós não vamos citar todos os benefícios, deixamos aqui o alerta que cada empresa deverá verificar quais são todos esses 173 benefícios que estão listados lá no anexo da Instrução 2.198/2024, cujos benefícios são de declaração obrigatória. Uma vez não feito esta declaração na DIRB, a pessoa jurídica fica sujeita a penalidades que podem ser de até 30% do valor do benefício fiscal auferido. A título de exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a partir de janeiro de 2026, o incentivo do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, ele passa a ser de declaração obrigatória na DIRB, ou seja, as pessoas jurídicas vão ter que informar na DIRB trimestralmente ou anualmente, né, o quanto deixaram de pagar de imposto de renda em face do aproveitamento do incentivo do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é a dedução máxima de 4% do imposto de renda na alíquota de 15%. Nós temos também, além do PAT, nós temos outros incentivos que são de declaração obrigatória na DIRB. A dedução das doações para o Fundo de Criança e Adolescente, do idoso, do desporto. Também passou a ser de declaração obrigatória na DIRB o benefício da depreciação acelerada na forma da Lei 14.871, que é aquela depreciação de 50% no primeiro ano e 50% no segundo ano. Então, essas pessoas jurídicas também passam a ser obrigadas a informar na DIRB todos os benefícios da depreciação acelerada desta Lei 14.871 de 2024. Nós temos também aqueles incentivos da dedução do imposto de renda do Programa da Empresa Cidadã. Também passou a ser de declaração obrigatória os incentivos relativos ao crédito presumido do piso da COFINS sobre a compra de carnes,
carne suína e avícola, e também a redução a zero de PIS e COFINS sobre a venda de biodiesel produzido por matéria-prima da agricultura familiar. Então, esses seriam assim, alguns exemplos, né, de todos o leque de 173 benefícios fiscais que estão listados lá no anexo 1 da Instrução Normativa 2198, que foi atualizada agora pela IN 2294. Como eu disse, esses aumentos, essa inclusão desses novos incentivos é de declaração obrigatória a partir de janeiro de 2026. Então, recomendamos que as empresas analisem, revisem toda essa instrução, todo esse anexo, para que não deixe de prestar as informações quando obrigatório, tendo em vista que a multa é bem pesada. Pode chegar a 30% do valor do benefício fiscal oferido pela empresa. Com relação à legislação federal, o recado, então, a ser transmitido ao senhor seriam esse. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso painel tributário, vamos comentar de forma resumida as principais alterações que envolvem a legislação tributária gaúcha publicadas na última semana. Vamos começar pela habilitação para compensação financeira dos benefícios onerosos do ICMS em função da reforma tributária do consumo. A Receita Federal do Brasil publicou a Portaria 635, disciplinando o processo de habilitação para compensação financeira devida aos contribuintes que possuem benefícios fiscais onerosos de ICMS. Esta medida visa minimizar os impactos de redução desses incentivos durante a transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, conforme previsto no artigo 128 dos atos das disposições constitucionais transitórias e na Lei Complementar número 214 de 2025. Os contribuintes interessados deverão requerer a habilitação exclusivamente pelo ECAC no período de entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2028. É necessário apresentar um requerimento específico para cada espécie de benefício fiscal objeto da compensação. Para ter direito à compensação prevista para o período de 2029 até 2032, a pessoa física ou jurídica deve cumprir cumulativamente as seguintes exigências: ser o titular do benefício concedido por ato emitido até 31 de maio de 2023 ou migrado até 16 de abril de 2025, desde que a nova modalidade existisse até 20 de dezembro de 2023. O ato normativo deve prever expressamente a fruição do benefício até 31 de dezembro de 2032 e estabelecer condições a serem cumpridas pelo beneficiário. A documentação do ato concessivo deve estar devidamente registrada e depositada no CONFAS, conforme prevê a Lei Complementar 160 de 2017. Regularidade com fundo de garantia e tributos federais, inexistência de sanções por improbidade administrativa ou crime ambientais, regularidade cadastral no CNPJ. O programa instituidor do benefício deve ter sua declaração de aptidão publicada pela Receita Federal do Brasil. Essa habilitação é importante porque a reforma tributária extinguirá gradualmente os benefícios do ICMS. A compensação é um mecanismo legal para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos projetos de investimento que foram atraídos por incentivos estaduais condicionados, ou seja, os benefícios onerosos. As empresas devem iniciar desde já o levantamento dos atos concessivos
e a verificação da regularidade fiscal para garantir a elegibilidade ao benefício compensatório, cujo prazo tem início nesse mês de janeiro de 2026. Agora, em relação aos talões de notas de produtores rurais, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul prorrogou o prazo para a utilização de notas fiscais em papel, aquela do modelo 4, por produtores rurais. A medida visa facilitar a adequação do setor às novas exigências de emissão eletrônica desses documentos fiscais. Embora a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para operações internas tenha iniciado em 5 de janeiro de 2026, o governo estadual flexibilizou a regra para permitir o uso dos talões remanescentes ainda disponíveis aos produtores. O uso do talão de produtor em papel será aceito até 30 de abril de 2026. A medida aplica-se exclusivamente a produtores rurais com receita bruta anual inferior a 360 mil. A concessão só é válida para operações internas dentro do estado do Rio Grande do Sul. A partir de 1º de maio de 2026, então, ficará vedada a emissão da nota fiscal de produtor em papel, modelo 4, e recomenda-se a transição imediata para evitar passivos ou dificuldades operacionais na data limite. Para cumprir a obrigatoriedade, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul disponibiliza 2 ferramentas gratuitas. Aplicativo Nota Fiscal Fácil, ideal para o dia a dia no campo, permite a emissão via celular, mesmo em modo offline. A nota é autorizada quando o aparelho reconecta à internet. Nota fiscal avulsa, via sistema site da Receita Estadual, indicando as operações mais complexas. Em relação às alterações no regulamento do ICMS, a Receita Estadual publicou modificações envolvendo o setor de defesa, infraestrutura portuária e medicamentos, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, e isto através dos decretos números 58.575, 58.576 e 58.577. Também publicou um conjunto de normas que alteram a Instrução Normativa 45 de 98. As mudanças impactam desde índices de atualização monetária, o TJLP, programa Devolve ICMS, novas exigências para a fruição do crédito presumido foram estabelecidas para fabricantes de erva mate, centro de distribuição de materiais de construção, plásticos e fabricantes de utilidades domésticas plásticas, e ainda a nova pauta para tributação por substituição tributária de bebidas quentes, que produzirá efeito a partir de 1º de fevereiro de 2026. As novas orientações constam nas instruções normativas número 1, 2, 3 e 4 de 2026. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo a legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Olá pessoal, bom dia. Da mesma forma como tem ocorrido nos últimos anos, nesse início de janeiro, até que seja publicada a portaria governamental com a nova tabela de desconto previdenciário dos segurados e valor da nova cota do salário família, ficará suspenso o envio dos eventos S1200 da competência janeiro de 2026. Tal medida se faz necessária porque o E-Social precisa da tabela de alíquotas atualizada para retornar os eventos de totalização
S5001 para os empregadores. A transmissão dos eventos de desligamento S2299 e término do contrato do trabalhador sem vínculo de emprego S2399 não será bloqueada. No entanto, caso a portaria com as novas alíquotas seja publicada com vigência retroativa, o que é bastante provável, caberá ao empregador realizar, antes do fechamento da folha deste mês, a retificação dos eventos que já foram transmitidos, para considerar os valores devidos pelos empregados. Quanto à folha de pagamento de janeiro de 2026 dos módulos simplificados, essa somente será disponibilizada após a publicação da referida portaria. Ainda se tratando do E-Social, informamos que foi publicada no portal do E-Social a versão S1.3 do Manual de Orientação do E-Social, consolidado até a nota orientativa S1.307 de 2026. Portanto, recomendável que todos verifiquem se as alterações realizadas afetarão as informações prestadas no E-Social de suas empresas. Por fim, informamos que através da solução de consulta número 1026, a Receita Federal do Brasil esclareceu que, abre aspas, constitui rendimento isento a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seus empregados. Estão também abrangidos pelo benefício a alimentação in natura e os tickets alimentação. No que se refere ao auxílio alimentação em pecúnia, representa rendimento isento apenas o auxílio concedido aos servidores públicos federais civis, ativos da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Fecha aspas. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana. Desejamos a todos um ótimo início de ano.